Então, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei em que momento você estará vendo esse vídeo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com nós todos, né? Como sempre está. Eu quero agradecer aqui a presença de Jéssica, inicialmente a presença do Santo Espírito de Deus, que é quem nos acompanha, né? É Ele que nos conduz, é Ele que nos dá boas ideias, é Ele que nos dirige. Estamos aqui para ouvir um testemunho, né? Um testemunho de louvor e adoração ao nosso Deus. O porquê de estar fazendo isso, eu queria explicar, foi o que eu falei para a Jéssica. Eu estava vendo um canal no YouTube e a pessoa estava colocando alguns testemunhos. E a pessoa falou assim: depois eu posso colocar no link da descrição se você quiser acompanhar também esse canal, que é muito válido. Falou assim que ela estava postando tudo que ela estava aprendendo na caminhada e os testemunhos estavam fortalecendo. E nós sabemos que os testemunhos servem para isso, né? Para demonstrar o poder de Deus e nos fortalecer na verdade. Porque é a verdade que liberta, né? João 8:32. E assim, é muito bonito, Jéssica que falou isso para mim, o Abraão, o Mar Vermelho, mas assim, o testemunho pessoal do que Deus tem feito na nossa vida, não é que seja melhor que o de outra pessoa, mas fortalece também, né? Pode não ser o maior testemunho, fui salvo voei com os anjos, mas Jesus me resgatou, Jesus falou comigo, porque nosso Deus é um Deus pessoal, então a menor forma, aquela forma de formiguinha que ele usar para mim já está excelente. E é isso que ele quer fazer por mim e por você. Ele tem planos para nós. Aqui no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11, e é o texto que eu mais gosto da Bíblia, diz: porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, os planos que tenho para você, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você espera. E ele continua dizendo: e vocês vão me buscar e vão me encontrar, porque vocês vão me buscar de todo o coração. E eu serei achado de vós, diz o Senhor. Essa para mim é a parte mais bonita. Deus vai permitir, se permitir ser achado, né? E que ele nos encontre, hoje mais uma vez, e encontre a todos que estão aqui. Tá? Então, o propósito deste e de outros testemunhos é isso, nos fortalecer, nos firmar na verdade. E hoje eu tenho aqui uma pessoa mais que especial, que eu estou com saudade, e que representa muito para mim como ser humano. Nós não temos que nos firmar em seres humanos, a gente sabe, mas Deus coloca pessoas na nossa vida para nos fortalecer, para nos animar, para nos inspirar. Assim, eu vejo o que aconteceu, por exemplo, com Jéssica, pode acontecer comigo também. Eu tenho aqui a minha amiga Jéssica, né? Jéssica Soares, uma pessoa linda por dentro e por fora, forte, que eu admiro assim num grau que abaixo da glória de Deus, é claro. E assim, como ser humano, né? Porque assim, o que eu percebo é que onde Deus pode ir por um ser humano, né? E onde o ser humano pode chegar confiando em Deus. E é o que eu vejo isso na vida dela. E você vai poder acompanhar um pouco do testemunho dela agora e perceber tudo isso que eu tô falando. Então, Jéssica, que Deus te abençoe, que nós possamos, neste espaço, né, servir para glorificar ao único que é digno de honra, glória e louvor. Queria que você se apresentasse, depois fizesse uma oração, e aí você pode começar o seu testemunho. Que Deus te use. Amém, amém. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, como Leilane bem disse a todos, né? A gente não sabe bem em que momento você pode assistir esse vídeo, mas saiba que o nosso intuito é unicamente mostrar o poder de Deus manifestado na vida do ser humano quando nós clamamos, quando nós oramos, quando nós persistimos, como diz a palavra, né? Orar e sem cessar, né? E o nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus de milagre, né? Bem, como Leilane já disse, meu nome é Jéssica, tá? Eu tô agora atualmente com 25 anos, certo? Sou uma jovem e tenho uma história, né, escrita, como diz uma canção, né, pelo dedo de Deus, né, a qual ele me conduziu até aqui e me conduziu a ser o que eu sou hoje. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco do que Deus fez na minha vida, do que Deus realizou, do que Ele tem realizado, na verdade, até hoje, né? Quando Leilane me fez a proposta, eu prontamente, assim, me coloquei à disposição. Ela é uma amiga querida que eu tô com saudade, mas eu tenho certeza que logo, logo a gente vai se rever. Se não se rever aqui, na eternidade, o encontro está marcado, em nome de Jesus. Bem, queridos, vamos começar com a oração? Então, vamos orar. Pai querido, eu quero te pedir, Senhor, que neste momento o Senhor conduza as minhas palavras,
que eu possa, meu Deus, falar inspirada por Ti, ó Deus, que o Senhor possa, meu Pai, conduzir para que as coisas que eu venha falar, que as pessoas que venham ouvir, que venham assistir, elas sejam transformadas pelo poder do Teu Santo Espírito. Isso possa servir de fortalecimento espiritual, isso possa servir para que essas pessoas possam ver como o Senhor cuida de nós. Fique conosco, conduza esse momento. Essas bênçãos que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, como eu disse para vocês, né, meu nome é Jéssica, eu não nasci num lar cristão, né, apesar de já ter aí um bom tempo, mas eu não nasci em um lar cristão. Na verdade, minha irmã era de outra denominação, né, e ela sempre me levou desde pequena para essa igreja. E quando ali eu completei mais ou menos uns, 7 anos de idade, minha irmã teve que ir embora, foi morar com minha irmã mais velha, e aí ela não pôde mais me levar, né, ela era da Igreja Universal, e ela não pôde mais me levar para a igreja, e eu gostava de ir para a igreja. E aí eu fiquei muito triste nesse período, e disse assim: "Poxa, e agora?". E foi bem nesse período que o meu pai, ele entrou em uma depressão profunda. E o meu pai, ele não comia, ele não bebia, ele não levantava da cama, ele não estava mais falando. Foi uma depressão muito profunda, a gente tentou buscar ajuda psicológica, né, mas nada estava adiantando. E a gente ficou meio que sem saber o que fazer. E aí minha irmã, que era da Igreja Universal, disse assim: "Não, vamos levar meu pai para lá e tal. Eu tenho certeza que ele vai se libertar, isso é um mal". E aí levou só que nada aconteceu, né, infelizmente ele continuou, Esse, com esse esse levar problema. para lá que você falou é levar para a igreja que ela ia, né? Para Isso, levar a para a restauração. igreja, lá tem um culto chamado Sessão do Descarrego e tal, onde é exatamente para isso mesmo, né, para expulsar o mal e tal, que de repente esteja na vida da pessoa. Mas assim, infelizmente com ele não funcionou, né, porque ele ia e realmente nada acontecia, né. E aí, nesse mesmo, tempo, minha tia estava indo para a igreja adventista, estava tomando estudos bíblicos na igreja adventista. E aí, minha tia falou assim: "Poxa, deixa eu levar ele para assistir um culto na igreja adventista". E aí minha mãe falou assim: "Ah, mas se ele não se libertou na Universal, ele vai se libertar na Adventista e tal". Aí minha tia: "Não, não é essa questão de não, não quero competir não, eu só quero levar ele para ver se pelo menos lá ele melhora e tal". E aí, assim foi, né. E aí minha tia levou e eu lembro, assim, que no primeiro culto que meu pai foi, ele já voltou melhor, né. E aí a cada culto que ele ia, assistia, ele já tinha um progresso, né. Teve uma vez que ele foi, assistiu o culto, até foi numa quarta noite, e aí quando voltamos meu pai já começou a comer, ele não estava comendo. Depois ele foi em um outro culto, ele já começou a falar, ele não estava falando e progressivamente ele foi melhorando, melhorando e ficou totalmente curado da depressão, né, ficou totalmente recuperado, assim, da depressão, progressivamente indo assistindo os cultos, né, na igreja adventista. E, ele decidiu tomar estudos bíblicos, né, na igreja, ele gostou da igreja, decidiu tomar estudos bíblicos, se batizou. E aí meu pai ficou 2 anos firmes lá. E aí quando meu pai foi para a igreja adventista, automaticamente eu fui com ele, porque como minha irmã não dava mais para me levar lá para a Universal, eu acabei indo junto com ele. E meu pai ficou 2 anos firme, né, ficou batizado 2 anos firme, mas infelizmente, depois de 2 anos ele teve uma recaída. Meu pai tinha um problema com a bebida, meu pai bebia muito, né, tanto meu pai quanto a minha mãe eles, tinham esse problema do alcoolismo. Então eles bebiam muito e, ele voltou a beber. E aí ele voltou a beber e aí é que começou, né, na verdade eh, toda a trajetória,
triste, digamos assim, da minha vida. Porque o meu pai, quando bebia, ele não era como as outras pessoas que bebe e às vezes fica até um pouquinho, assim, mais alegre ou fica sonolento, né. Não, pelo contrário, meu pai, ele quando ele estava sem beber, ele era uma pessoa maravilhosa, sensacional, um homem tranquilo, um homem, sabe. Mas quando ele bebia, ele se transformava. Meu pai ficava extremamente violento, e nessa que ele ficava muito violento, ele acabava vindo para cima da gente, para bater na gente, ele pegava Nessa época pau. morava com vocês e quem mais na sua casa? Você, sua mãe? Morávamos eu, minha mãe e minha irmã mais nova. Chegou um período também que meus irmãos, que hoje já são casados, já têm a vida deles, moravam com a gente também, né. E assim, era bem difícil, porque assim, quando meu pai chegava nesse estado, muitas vezes ele pegava faca, ele pegava pau, ele quebrava garrafa, o que ele visse pela frente ele pegava. E ele vinha pra cima da gente, né, dizendo assim: "Ah, eu vou matar vocês". E aí a gente tinha que fugir, né, fugir literalmente para não ser morto. Então eu lembro de algumas ocasiões que eu e meus irmãos, a gente teve que correr pra rua, e a gente passava as madrugadas na rua para não ser mortos, né, pelo nosso pai, fugindo. Na nossa casa, na verdade, assim, a gente sempre morou em uma casa muito simples, né. Eu costumo dizer que na minha casa não tinha nem banheiro. A primeira vez que eu tomei um banho de chuveiro, para mim foi algo, assim, totalmente novo, né. Quando eu tomei pela primeira vez na casa de minha tia, de chuveiro, eu fiquei assim, eu não acreditei, sabe, porque toda a vida eu sempre tomei banho, do lado de casa era um vão só, não tinha banheiro, a gente tomava banho do lado de fora numa torneira de roupa, eh, e para fazer as necessidades, né, até para fazer as necessidades eu até brinco, né, com o pessoal que, a gente fazia balão, né, eu não sei quem já chegou aqui a acompanhar, porque não tínhamos banheiro. E o fato é que era, uma situação, assim, bem precária, né. Então, o que é que acontecia? Então na nossa casa já era pequena, a gente tinha poucos móveis, só que todos os móveis que a gente tinha, meu pai quebrava. Então, assim, chegou um período que a gente praticamente não tinha móvel nenhum em casa, porque tudo que tinha ele quebrava. Se a gente comprasse uma porta nova, ele quebrava. Se a gente comprasse um liquidificador, ele quebrava. Todos os móveis, ele quebrava tudo, ele não deixava nada ficar, né, quando ele estava nessa situação bêbado. E assim, ele gente para tentar matar, e eles: "Ah, vou matar vocês", e tal, xingava muito e a gente tinha que sair correndo, tinha que fugir, literalmente. E nisso eu crescendo na igreja, né, e eu ficava falando com Deus e assim, brigando com Deus, dizendo: "Senhor, por que que eu tenho que passar por isso? Senhor, por que que eu tenho que passar por todo esse sofrimento?", né. Eu ficava meio que sem acreditar, né. Por que que eu tinha que passar por tudo aquilo? Por que que eu tinha que passar por esse sofrimento? E, eh, muitas vezes eu chegava na igreja sorrindo até, bem sorridente, eh, e as pessoas muitas nem sabiam, né, da situação que eu passava, e às vezes eu tinha dormido na noite anterior do sábado, né, de sexta para sábado, eu tinha passado a noite na rua, fugindo para não ser morta pelo meu pai, e no sábado de manhã eu estava lá na igreja, plena, arrumadinha, sorrindo para todo mundo. Acho que Leilane chegou a acompanhar um pouco da minha trajetória na igreja, da minha fase da minha adolescência. Nunca fui uma adolescente de dar trabalho, de me revoltar, né, E eu porque o povo pensar que diz eu que nem sabia, sempre que você conta testemunho, eu penso que eu não sabia disso. Eu te via cantando no coral, aí eu falava: "Ah, mas Jéssica é hum, tão jovem", às vezes o coral era de mulheres, eu acho, era de mais sim, velhas, aí a gente sim. falava isso: "Jéssica é tão jovem, já gosta dessas coisas", mas assim, eu nunca vi ninguém reclamando com você: "Para de conversar", ou nunca. Agora que eu sei do seu testemunho, mas eu nunca nem imaginava que essas coisas aconteciam, porque você nunca deixou transparecer. Né, tem aquilo de: "Eu tô passando por isso, eu tô passando por aquilo", e só conta coisa triste. Toda vez que a gente ia conversar com você, era sempre uma palavra de Deus, era sempre,
plena mesmo, graças a Deus. É verdade. E o fato é que, assim, porque na verdade a igreja era o meu lugar de refúgio, né. Pra mim estar ali naquele lugar era algo maravilhoso, parece que eu estava cercada ali com pessoas que realmente, assim, gostavam de mim, que realmente queriam o meu bem-estar, então eu não pensava assim, que em culpar as pessoas que estavam ali, eu pensava assim: "Eu vou deixar o meu problema aqui na porta da igreja, e aqui não, aqui eu não quero pensar no meu problema". Aqui eu quero simplesmente ser feliz, viver tranquila, só que parece que quando eu saía da igreja, parece que o meu problema vinha, né, de novo comigo, me acompanhava. E assim, foi uma vida de muito sofrimento, eu ficava me questionando, perguntando a Deus por que que eu tinha que passar por tudo aquilo. Eu via algumas adolescentes da minha época dizendo assim: "Ah, meu sonho quando eu crescer, quando completar 18 anos é sair da igreja e tal", e aquela coisa, né, e eu ficava assim: "Meu Deus, por quê? Por que que essa menina tá falando isso? Meu sonho, Senhor, era que meus pais fossem da igreja, Deus, eu dava tudo para que meus pais fossem da igreja, Senhor, essas meninas têm os pais da igreja, por que que elas estão falando isso?", sabe. Eu ficava assim meio que sem acreditar naquilo e eu ficava: "Deus, por que que o Senhor tem permitido que eu passe por tudo isso? Eu tenho buscado servir ao Senhor com retidão, Senhor. Por que, Senhor? Por que que eu tenho que passar por todo esse sofrimento?". E eu sempre ficava, né, me questionando com Deus e foi uma vida de muita luta, porque meu pai, ele virava pra gente, ele dizia assim: "Olha, a gente vai amanhecer na capa do jornal, como esses homens que matou os filhos e a esposa", sabe. Ele dizia todo dia isso pra gente: "Ó, eu tô dizendo a vocês, amanhã a gente vai amanhecer na capa do jornal. Eu vou matar vocês, depois eu vou me matar, igual esses homens que matam a mulher e os filhos". E, ele sempre falava, né, sempre ameaçava, vinha pra cima, mas assim, meio que sabe quando você tá na situação, mas você parece que não acredita. E ele falava assim: "Olha, eu já comprei até o caixão de", e a gente não acreditava naquilo, né. E aí um dia chegou um homem aqui da agência funerária cobrando, porque ele já estava realmente pagando o caixão da gente. E aí já tinha comprado o meu caixão, da minha irmã mais nova, o de minha mãe e o dele. Ele estava pagando 4 caixões. E aí o homem estava cobrando, porque acho que ele tinha atrasado um mês, e o homem veio aqui no endereço cobrar. Então realmente ele estava já planejando tirar a nossa vida. É tanto que Geise, minha irmã mais nova, ela aceitou a Jesus em um momento, assim, bem tenso, né, que foi quando uma dessas ocasiões que meu pai estava indo para cima dela com uma faca, e aí ela disse: "Senhor, se o Senhor me livrar dessa, eu prometo entregar minha vida ao Senhor", e assim, na hora, no momento, parece que ele perdeu a força, a faca caiu da mão dele, ela se aproveitou, conseguiu correr, fugir, e dali em diante que ela também, né, entrou na igreja e tal. Então, foi uma vida, assim, de muito sofrimento. Eu lembro de uma determinada ocasião mesmo que eu estava dormindo e ele me acordou no meio da noite, né, me sacudiu, assim, me balançou e eu acordei, assim, meio sonolenta ainda, e disse: "Não, o que foi, pai?". E aí ele estava com uma faca, né, uma peixeira, e ele apontou para mim, assim, e disse: "Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma faca. Se você dormir, eu vou esfaquear você todinha, durma aí de novo". E aí quem dormiu, eu não dormi mais não, o medo, quem dorme. E eu lembro que, foi muito sofrimento, eu me lembro de uma determinada vez, de uma determinada ocasião que eu estava realizando, foi até na semana de oração jovem, você lembra que o pastor Ibrahim fez lá na igreja? Lembra, né? E eu lembro que uma daquelas noites, daquela semana de oração, eu tinha chegado em casa, da semana de oração, e eu fui orar. Fui para o quarto orar, e quando eu fui para o quarto orar, eu não lembro se foi no quarto ou foi na sala, meu pai começou a dizer assim: "Pare de orar, eu não quero que você ore", e aí começou a me xingar. Eu continuei orando. E aí ele viu que eu não parava, então ele foi lá, pegou um refrigerante que tinha na geladeira e arrumou na minha cabeça. E eu continuei orando. E aí ele pegou uma cadeira, ele viu que eu não parei, e aí pegou uma cadeira, e aí veio pra cima, arrombou a cadeira, né, em cima de mim. Aí foi nessa hora que minha prima subiu e tal, com o marido dela, veio dar um socorro pra gente, né, porque viu que a coisa estava ficando séria.
Então, eu via que era um mal realmente, porque o meu pai, sem beber, ele era uma pessoa excelente, mas quando ele bebia parece que ele se transformava, né. E assim, sempre, aquela voz falava assim dentro dele: "Ah, lá ele tá com não sei quantos, demônios, tá com não sei o quê, a gente vai matar vocês e tal", e aquela coisa, e aquela perseguição. Eu lembro de uma vez que eu estava no trabalho, e ele no meio do expediente chegou lá no meu trabalho, começou a fazer o maior escândalo, e aí ele disse assim: "Bora, bora agora, vamos embora agora". E eu disse: "Não, eu tô pai, eu tô no trabalho, eu tô no expediente, eu não posso sair". E aí ele disse: "Não, você vai agora". E aí eu fiquei com medo, né, porque as pessoas já estavam olhando e tal, fiquei até com medo de alguém querer fazer alguma coisa com ele e, enfim, eu fui acompanhar. Saí do trabalho no meio do expediente. E eu lembro que eu fui do meu trabalho até a minha casa apanhando, tomando soco, pontapé, chutes, puxão de cabelo. Ele me xingava de tudo quanto era nome ruim, prostituta, os piores nomes que vocês puderem imaginar, ele me xingava. E as pessoas olhavam assim, sabe? E eu chorava e eu dizia: "Senhor, por que que eu tenho que passar por isso, Senhor? Eu não fiz nada". Eu lembro que na época a minha patroa da época perguntou até assim, "Por que que você faz e seu pai te trata tão mal assim? Não é possível. Não tem explicação para um pai tratar uma filha tão mal se ela não fizer nada", né. Então, e realmente eu não fazia nada assim, eu sempre busquei ser uma boa filha. Tipo, meus pais nunca ouviram dizer assim: "Ah, sua filha tá em tal esquina ali, sua filha tá se drogando, sua filha tá se prostituindo", sabe, eles nunca ouviram nada desse tipo. Sempre foi de casa para igreja, da igreja para casa, estudava, trabalhava, então eu nunca, né, tive nada dessas coisas, então eu ficava sempre me questionando: "Por que, Senhor? Por que que eu tenho que passar por isso, Deus? Senhor, por que que eu nasci para sofrer?", parece, sabe? Que eu era muito novinha na época, tinha uns 12, 13 anos, então não entendia, parece que tudo era muito confuso para mim. Eu me lembro de uma determinada feita e as pessoas ao meu redor diziam assim: "Ah, vocês vão ser prostituta, vocês vão ser mulher de marginal, vocês não vão dar para nada que preste não, as minhas filhas de 2 cachaceiros". Quantas vezes a gente teve que buscar nossos pais caídos na rua, bêbados, né, as pessoas viravam: "Seus pais estão ali bêbados, caídos na rua", e a gente tinha que ir lá buscar. Eu me lembro de uma determinada vez que eu sempre ia para casa dessa minha tia, né, filar a boia do café. Da noite eu ficava, assim, esperando para para comer, porque eu sabia que ela ia dar meu primo, então eu ficava lá também esperando, né, para ver que sempre rolava um cafezinho para mim, né, um café da noite, assim, ela dava o café a ele, e aí eu sabia que para mim ia rolar também. E aí um dia eu estava esperando, nesse dia tinha demorado um pouquinho o café de sair, mas eu disse: "Eu só saio daqui com o meu café". E aí eu esperei, né, fiquei, e aí meu tio chegou bêbado nesse dia, né, e aí meu tio começou a me escorraçar da casa dele, disse: "Vai embora, sai daqui, você é, sai daqui, você é filho desse cachaceiro, sai daqui", e tal. E, eh naquele dia ele, assim, né, e mandou embora e tal, e foi um dia, assim, pra mim muito triste, porque aquele dia eu me senti um nada, e eu ficava dizendo a Deus assim: "Senhor, por que que eu tenho que passar por isso? Meu Deus, por que eu tenho que passar por tanto sofrimento?". Eu ficava dizendo assim, questionando, sabe. Aquele dia eu me senti um nada, um ninguém, as pessoas olhavam pra gente, não dava nada. Dizia que a gente não ia ser ninguém.
sabe? Eu ouvia de alguns vizinhos, de algumas pessoas, que a gente não ia ser nada, que a gente não era nada, que a gente não ia dar pra nada que prestava. Eu ficava: "Meu Deus, por que eu tenho que passar por isso?". Eu me senti pior do que um cão sarnento, sabe. E eu ficava questionando a Deus, por que de tanto sofrimento na minha vida, que mal que eu tinha feito pra ter que passar por tanto sofrimento, Senhor. Você vê o quanto o mundo é mal, né? Você fala essas coisas e eu choro junto, porque não foi isso que Deus planejou para nós desde o princípio, né? O Senhor criou um mundo perfeito e isso só me mostra o quanto o pecado é mal, o quanto o pecado é ruim. Porque as crianças não foram feitas para ser criadas dessa forma. A criança foi feita para ter uma família, para ter estrutura, para crescer num lar em que ele é amado, em que ele é respeitado, ter pelo menos os direitos básicos da vida. E muitos têm tanto e reclamam, outros têm tão pouco e como você se pergunta, né? Eu não fiz nada demais, ou pelo menos eu nem pedi para nascer, né? E eu tô aqui. É complicado. Só o céu vai revelar, né? Mas ainda bem que o Senhor Uhum, é bom. Apesar de tudo isso, o Senhor é bom, né? exatamente. É porque às vezes lembrar é reviver, né. E, então eu questionava, né, eu ficava assim: "Meu Deus", naquele dia mesmo eu fiquei me sentindo muito mal, me senti um nada nem ninguém. E, o tempo foi passando, né, o tempo foi passando, e eu nunca desistia de orar. Eu lembro que teve uma vez que eu me senti tão mal, foi em uma das recaídas de meu pai, eu me senti tão mal que eu poucas vezes eu contei isso nos meus testemunhos, eu comecei a contar, na verdade, por agora, né. Eu olhei para um frasco de remédio e eu disse assim: "Eu vou acabar com a minha vida". E eu fui para a igreja nesse dia, era uma quarta-feira à noite, eu fui para a igreja e eu disse assim: "Olha, quando eu voltar da igreja, eu vou tomar esse frasco de remédio e vou dar cabo da minha vida". E assim, eu decidi, né, fui para a igreja nesse dia e, quando eu cheguei da igreja, na verdade, quando eu cheguei na igreja, eu comecei a orar e nesse dia eu não consegui esconder a minha tristeza, né. E eu comecei a orar e chorava. E aí um irmão, um diácono da igreja, ele é até hoje, né, o irmão Carlos, ele virou para mim e falou assim: "Jéssica, por que você tá triste assim? Por que você tá tão cabisbaixa?". E eu chorando e eu conversei com ele, e eu disse acabei falando, não falei que eu ia tomar o frasco de remédio, que eu estava decidida quando chegar em casa a tomar o frasco de remédio, mas eu falei que meu pai tinha tido uma recaída e eu estava muito triste e tal. E aí ele falou algo pra mim que eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Ele disse pra mim assim: "Olha, Jéssica, você já viu aquele texto que Jesus fala que aquele que deixa, eh, aquele que me deixa por causa de pai, mãe, filho, marido, enfim, não é digno de mim?". E eu disse: "Já", e ele falou assim: "É isso, Jéssica, sabe, você tá orando por seus pais, você tá clamando, você tá pedindo a Deus, mas você tem que entender que se eles não quiserem, você fez a sua parte. Deus também fez a parte deles, mas eles não quiseram, e você não pode desistir de Jesus". Parece que foi o Espírito Santo mesmo que usou ele para falar isso para mim, sabe. Você não pode desistir de Jesus por causa deles. Deus tem que estar em primeiro lugar acima de qualquer um na sua vida. Continue clamando, continue pedindo por eles, mas entenda, coloque na sua mente que se eles não quiserem, foi uma escolha deles, você fez a sua parte. E aí quando ele falou isso pra mim, sabe, parece que uma luz acendeu e eu disse assim: "Meu Deus, olha o que eu ia fazer", sabe, eu estava pensando em desistir da minha vida por causa disso. Não, Senhor, eu vou continuar orando, eu vou continuar pedindo por meus pais, mas, Senhor, eu entendo agora que se eles não quiserem, eu vou estar com minha consciência limpa, porque eu fiz a minha parte, Senhor, mas foi uma escolha deles de rejeitarem.
né. E daquele dia em diante eu passei a orar e a clamar e a pedir por meus pais, mas não mais, com aquele pensamento de que: "Ah, tem que ser e tal", mas eu pedia, queria muito que isso acontecesse, mas eu comecei a pensar assim: "Se eles não quiserem, eu fiz a minha parte", sabe, mas a escolha foi deles, né. Deus também fez a parte dele, mas a escolha foi deles. E aí o fato é que eu continuei orando, continuei pedindo, continuei clamando, e nisso o tempo foi se passando, né. Eu me batizei com 9 anos na igreja, e o tempo foi se passando e eu continuei, né, nessa luta, até que no ano passado, quer dizer, ano retrasado, 2021, depois de ali 18 anos de oração, para honra e glória de Deus, eu pude ver o milagre acontecer. O meu pai, ele foi batizado. E eu fiquei tão feliz, gente, sabe, quando eu vi o meu pai ali, porque eu pedia nas minhas orações a Deus, dizia: "Senhor, eu não quero morrer sem ver os meus pais serem batizados, mas que se eu tiver que morrer para que eles possam aceitar ao Senhor, que assim seja". Às vezes, né, acontece, eu já vi alguns casos assim, de alguns ter que morrer para que outros sejam salvos. E eu disse: "Se tiver que acontecer assim, tudo bem, Senhor, mas, eu queria muito, Senhor, viver para ver esse milagre". E Deus me permitiu isso. E pude ver o meu pai ser batizado. E aí eu ficava pensando assim: "Ai meu Deus, meu pai", por mais que meu pai tivesse problema da bebida, mas meu pai sempre foi uma boa pessoa, né, quando estava são, o problema dele mais era a bebida mesmo. E eu ficava assim: "Ô, meu pai ainda vai, mas eu acho que a minha mãe", porque a minha mãe chegou a dizer assim: "Ah, eu não vou para a igreja", e a gente falava assim: "Mãe, a senhora quer se perder?" Ela dizia: "Que nada, eu vou me perder, eu vou para o inferno, mas eu não vou para a igreja". E eu ficava assim: "Meu Deus, será que a minha mãe vai?". Minha mãe tem um coração mais duro. E aí o pastor fez o apelo a ela no dia do batismo do meu pai, e ela aceitou tomar os estudos. Pra honra e glória de Deus, no Caleb do ano passado, eu pude ver também a minha mãe se batizando, pra honra e glória do Senhor, e qual foi a minha alegria de ver a minha mãe e a minha sogra no mesmo dia, né, batismo duplo. Porque o meu namorado também orou muito tempo pela mãe dele. E graças a Deus nesse dia as 2 juntas se batizaram. Depois de 18 anos, o Senhor me deu a vitória, sabe. Tem gente que diz assim: "Ah, santo de casa não faz milagre", né. Mas qual foi a minha alegria de ver no batismo da minha mãe, quando o pastor perguntou: "O que levou você a se batizar?" E ela falou: "Foi o testemunho das minhas filhas", né. Então santo de casa faz milagre sim, sabe. Às vezes Deus vai usar você, que é uma mulher que ora pelo seu marido, para alcançar ele, né. Deus vai usar um marido cristão para alcançar uma esposa que ainda não é, Deus vai usar um filho para alcançar os pais, Deus vai usar os pais para alcançar os filhos, sabe. Basta a gente perseverar em oração, pedir, clamar e dar testemunho, né, para que essas pessoas elas possam ser alcançadas através da nossa vida, ao verem a forma como nós, servimos e amamos a Deus. Eu, depois de tudo que eu passei, depois de todo esse tempo, eu só vim entender quando um dia um dos meus tios virou para mim e fez assim: "Menina, o que é que aconteceu com você?". E eu disse: "O quê?". E ele disse assim: "Porque você tinha tudo para dar errado e você deu certo. O que é que aconteceu? Me explica, que eu não me entendo". E aí naquele dia eu disse a ele assim: "Foi Deus. Deus cuidou de mim". Deus cuidou de mim, sabe. E hoje eu consigo enxergar, lembra que eu falei que eu sempre perguntava: "Senhor, por que eu tenho que passar por todo esse sofrimento?", e eu me questionava e eu chorava. E hoje eu entendo que Deus me permitiu passar por todo o sofrimento que eu passei, para que hoje eu pudesse dar o valor a Deus, sabe, que eu dou, para que eu pudesse amar ao Senhor, para que eu pudesse, ver o agir dele na minha vida. Eu não tenho
testemunho de lá para cá, graças a Deus, nunca me afastei dos caminhos do Senhor. Como eu falei para vocês, nunca, apesar de ter esses questionamentos, mas nunca me revoltei contra Deus. Pelo contrário, sempre continuei orando e confiando nas promessas dele. Sabe, eu não tenho nenhum testemunho para vocês assim de alguém que usou drogas, que se prostituiu, que fez e aconteceu. Eu acho esses testemunhos lindos, sabe? Porque assim é a manifestação do poder de Deus na vida de nós pecadores, seres humanos, sabe? Eu acho lindo assim quando alguém que diz que fez e acontecia e Deus transformou a vida dessa pessoa. O meu testemunho não é assim, mas eu me alegro de ver o cuidado que Deus teve na minha vida. Um amigo disse para mim assim, uma vez, sabe, Jéssica, eu acho esses testemunhos de pessoas que fizeram e aconteceram e Deus transformou a vida delas e hoje elas são novas criaturas lindos. Eu acho muito lindo e impressionante. Mas um testemunho como o seu de uma jovem que ainda criança aceitou a Jesus, que passou por tudo que você passou e ainda assim se manteve firme, sabe, ao lado de Cristo sem sair, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu acho sensacional, porque isso também mostra a manifestação do poder de Deus, isso mostra que é possível sim você vencer esse mundo de pecados ao lado de Jesus, né? Então, é isso, sabe? Foi isso que Deus fez na minha vida e hoje eu posso contar as maravilhas do Senhor. Hoje eu posso contar com alegria que eu e a minha casa servimos ao Senhor, né? Louvado seja Deus. Ter a alegria de ir para a igreja junto com os meus pais, né, acompanhados com eles, eles ali junto comigo também, indo para a igreja, cultuando a Deus, né, a gente sempre sai em família, então isso é maravilhoso. Talvez eu esteja falando para alguém que vai assistir esse vídeo, que está orando também por alguém, talvez já faz um tempo, Eu por estou um familiar, tá, há 30 anos. Um olha pouquinho a aí, mais que você, mas pelo meu pai também. E eu creio que eu vou ver a vitória no nome de Jesus. em nome de Jesus, vai sim. Gente, persistam, sabe? Porque Deus é fiel e Ele dará a vitória, sabe? Tinha momentos que eu pensava assim, ah, Senhor, acho que eu não vou ver esse milagre acontecer. Tem momentos, né, que você parece que desiste, assim, eu acho que esse meu familiar não vai aceitar não, Senhor. Ele é muito duro de coração. Mas o Senhor pode todas as coisas, né? Amém. A Bíblia diz orar sem cessar, né? E um texto que sempre me acompanhou, eu até peguei a Bíblia aqui para abrir, mas ele leva ele no coração, sabe? Ele está gravado aqui na minha mente. É um texto que me incentivou, que me encorajou durante essa minha trajetória. É o texto que está em Josué, no capítulo 1, versículo 9, que o Senhor diz: Não te mandei eu, seja forte, corajoso, não desanime, porque eu, Senhor, seu Deus, serei contigo, aonde quer que andares. Amém. Esse texto me acompanhou durante a minha vida, ele me deu forças para que eu continuasse firme e acreditando que uma hora o milagre ia chegar. E realmente o Senhor me deu a vitória. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma felicidade mais plena porque eu vejo a minha família, né, ao lado de Cristo, ver os meus pais servindo a Deus, é muito bom. Eu continuo intercedendo pelos meus outros familiares, porque a gente quer levar a família toda, né. Com certeza, Quero sim. ver Dá para todo mundo, dá para ir quem todo quiser. mundo. Exatamente, a gente quer ver todo mundo, eu quero ver todos os meus irmãos, eu continuo intercedendo por algum deles, mas eu tenho certeza que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está agindo. E agora o número de intercessores aumentou, né, porque a minha mãe está intercedendo, meu pai está intercedendo, minha irmã, eu. Então, Deus tem conduzido as nossas vidas de uma maneira poderosa e grandiosa. Eu só tenho a louvar e engrandecer por tudo que ele fez, tem feito, faz na minha vida. Amém. Aqui no texto, para a gente finalizar, Jéssica, aqui no Sim, texto, e esse aqui você falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, tá lá também Josué, né? Josué Josué, 15. Eu e minha casa, isso. eu não sei, ele diz assim mais ou menos, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui no livro de Lamentações, capítulo 3, na minha versão, aqui que eu uso a Bíblia em ação, ele diz assim, ó:
O eterno se mostra bom para aquele que espera nele, para a mulher que busca com diligência. Boa coisa é esperar em silêncio, esperar a ajuda do eterno. Boa coisa é, quando jovem, suportar com paciência as provações. Muitas pessoas falam que as crianças não sabem, né? Eu vejo, não vai se batizar agora não, porque é muito criança, ou alguma coisa do tipo. Mas você, criança, decidiu seguir a Jesus, já ia para uma religião, foi levado para outra, mas hoje eu acredito que você não é adventista porque seu pai levou naquele dia, mas porque você conhece a verdade, você se firmou nessa verdade. E aí, uma vez, eu lembrei, você contando, eu lembrei que uma amiga falou assim para mim, que ela passou por dias difíceis também, na infância, e que ela não aceitava isso e tal. E aí, eu pensando, ela não disse também que não acredita em Deus. Eu pensando isso, eu olhei para ela, eu não disse, né, porque nem tudo a gente precisa dizer, mas eu pensei assim, que ela não é hoje metade do que é, se não fosse devido a estes momentos que ela passou na vida. Por exemplo, ela disse também que passou fome, acho que ficou de casa em casa, uma coisa assim. Mas assim, isso nos fortalece. O Senhor quer o nosso sofrimento? Lógico que não. Nós não fomos criados para sofrer. O propósito de Deus, se você quiser saber o propósito de Deus para sua vida, é Gênesis 1 e 2. Éden, perfeição, vida eterna. Mas estamos num mundo mau, um mundo de pecados, um mundo de destruição, de tragédia. Então as coisas acabam acontecendo. Na vida de Jéssica mesmo, o Senhor não planejou para ela em momento algum que ela tivesse pais que, sob efeito do álcool, como ela disse, o pai dela não era uma pessoa ruim, amava e ama com certeza, maltratasse, né? Mas o que eu queria que você falasse para fechar isso, Jéssica, é assim, a importância de suportar com paciência as provações. Eu vejo que as provações nos fazem mais fortes. Porque talvez você não fosse a menina forte que você é hoje, você não orasse tanto quanto você ora, não por você mesmo. E tudo que ela disse aqui é para honra e glória de Deus, porque a gente não fala o nome de Deus, não fala Jesus, se não for através do Espírito Santo, como a Bíblia diz. Se você não passasse por tudo isso, você acha que você estaria onde você está hoje? Como você mesmo disse, muitas adolescentes na igreja reclamavam, tinha tudo, tinha uma família cansada e estruturada, bom e do melhor, um banheiro, tinha um banheiro, que coisa boa, e você não tinha nem isso. Talvez você hoje não desse tanto valor quanto você dá. O que é que você acha? Com certeza, isso foi determinante, né, e eu costumo dizer isso, que realmente, assim, se eu não tivesse passado por tudo hoje eu entendo aqueles questionamentos que eu por que eu tinha que passar por isso. Então hoje eu entendo que, eu tive que passar por tudo isso, para que eu me tornasse alguém mais forte, mais fortalecida no Senhor, para que eu não conhecesse Deus só de ouvir falar, né, mas eu conheço Deus agora de perto, eu vi a manifestação do poder dele na minha vida. Como eu falei para esse meu tio um dia, Deus cuidou de mim, foi o Senhor quem cuidou de mim. Então eu posso dizer que eu fui cuidada pelo próprio Deus, sabe. Então, assim, isso foi determinante na minha vida. Os sofrimentos eles servem para a gente se fortalecer, como você disse. Sabe, quando eu pego os exemplos bíblicos, eu não vejo a vida de ninguém que serviu a Deus e não teve que passar por uma tribulação. Na verdade, o próprio Jesus, ele diz, né: "Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo", né, porque eu venci. O próprio Jesus, ele passou por um sofrimento muito maior do que qualquer ser humano nessa terra já passou, né. Então ele veio mostrar que, assim, enquanto tivermos aqui, infelizmente passaremos sim por sofrimentos, por tribulações, mas ele estaria conosco. Ele estar conosco e passar pelos sofrimentos, pelas tribulações da vida com Cristo é diferente do que passar sem Ele, sabe, do que passar sozinho, porque alguém que sofre sozinho, sem Deus na vida, essa pessoa ela não tem esperança. E quando nós passamos pelas tribulações da vida, mas temos a bendita esperança em Jesus, como você falou, do novo Éden, da vida eterna que Ele está reservando para cada um de nós, é diferente. Porque você pensa que, assim, isso aqui é passageiro, isso logo vai passar, esse sofrimento que eu estou passando aqui, logo vai terminar, porque o que Deus tem preparado para mim é infinitamente melhor do que eu posso imaginar. Deus tem poder para fazer infinitamente além, infinitamente mais do que aquilo que nós esperamos, né.
Então, esse é o Deus, eu amo Jesus porque ele é lindo, ele é maravilhoso, ele cuida de mim, ele pega eu, miserável pecadora, porque apesar de tudo isso, mas eu não sou santa, eu não sou melhor do que vocês, pelo contrário, eu peco todo dia, toda hora, né? Toda hora eu peco contra Deus, né? Eu traio esse Jesus que me ama, que é tão fiel para comigo, mas ainda assim ele me perdoa, ele me ama e ele tem cuidado de mim. Então eu só tenho a agradecer a ele. O que pulsa no meu coração só é uma palavra: gratidão, gratidão por tudo que Deus tem feito por mim. Amém. E o que eu tô falando, eu salientei essa parte do sofrimento por isso, porque muitos de nós reclamamos, né? Porque eu não consigo, porque eu não posso, porque não dá, porque parece que para mim é mais difícil. Mas o Senhor vê tudo. O texto que eu comecei este momento, e é o que eu quero usar sempre, porque eu me lembro sempre disso. Eu sei os pensamentos e os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de paz e não de mal. Mas Cristo, que foi perfeito, Jéssica erra, Jó errou, Abraão, Moisés, Isaac. Mas Cristo não, ele foi perfeito em tudo. E olha o tanto que ele sofreu. Ninguém no mundo vai sofrer como Jesus sofreu. E ele passou por tudo, né? É certo que ninguém vai sofrer o que Jesus sofreu, então as pessoas. Porque assim, a gente pensa muito assim, pô, eu tô sofrendo e tu tá doendo em mim. Jéssica poderia dizer, eu tô triste, eu passo problemas em casa, então eu não vou ficar sorrindo para ninguém, não vou pra igreja, ou eu vou quando dá, ou, por exemplo, apanhei na rua, eu vou, tô toda machucada, não vou. Nós queremos a atenção para nós. E olha Cristo na cruz, quando ele morreu, quando ele estava lá pendurado, ele conversou com o ladrão, ele falou com as pessoas ao redor, sabe? Nós estamos muito egocêntricos. Está doendo em mim, eu estou sofrendo, mas porque fulano é menos. Sim, cada um sabe a dor que passa. Em mim pode ter sido pequenininho, mas doeu muito. E Jéssica também, né? E a gente quer muito viver a vida do outro, porque a vida do outro é muito fácil. A nossa que não dá, porque é impossível. Não, para Deus todas as coisas são possíveis. E esse testemunho de Jéssica é uma forma de confirmar isso, que para Deus todas as coisas são possíveis. Então que Deus te abençoe, minha irmã. Muito obrigada por esta oportunidade. Amém. O meu pedido é que você continue, você já chegou até aqui, passou a parte difícil, porque não, acho que para o cristão, né, principalmente a gente sabe que estamos nos finais dos tempos, então as coisas não vão ficar tão melhores, mas assim, você já venceu uma parte, e o Senhor é contigo, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar com você. Como você andou, Amém. vários vales, muitos vales nessas sombras de morte, mas você está aqui viva para poder glorificar a Deus, e isso é o mais Aleluia. importante. Que Deus te abençoe, que Ele abençoe a sua família, Amém. que Ele continue sendo um porto seguro, né? Aquela rocha firme, a fortaleza para a sua vida, tá? Aleluia. Eu quero pedir a você, você que vai estar nos assistindo, né? Como eu disse, o propósito não é para exaltação humana, mas é para honrar e glorificar a Deus. Se você acredita que esse testemunho pode ajudar alguém, abençoar alguém, porque sempre pode, na verdade. Se você tem alguém com uma história parecida, ou quer compartilhar, seria ótimo, tá? Eu não gosto de ficar pedindo like. Compartilha, aperta o like, entra no meu canal. Acho isso chato. Se você achar interessante, você compartilha. Se você achar que pode ser útil para alguém. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Então, se você acredita que esta palavra vai encontrar o coração de alguém, compartilhe. Se não, se encontrar o seu, ótimo também, maravilhoso. Que Deus te abençoe. Tá bem? Vamos orar, Jéssica, para a gente finalizar? Vamos sim. Vamos lá. Bora, querido Deus, obrigada pela oportunidade que nos dás de ouvir a tua palavra e perceber mais uma vez, não que a gente não saiba, mas nos dar conta mais uma vez do quanto o Senhor é bom e do quanto a tua misericórdia dura para sempre. Nos Amém, ajude, Senhor. Senhor, por favor, muitas vezes reclamamos demais. Todas as vezes que eu ouço o testemunho de Jéssica, eu lembro o quanto eu reclamei na vida e reclamo ainda hoje, porque por causa disso, por causa daquilo, sendo que em muitos momentos, tem pessoas que talvez dariam muita coisa para ter o que a gente tem. Ou tem pessoas que estão passando por uma situação que eu nunca vou imaginar, porque meu contexto de família foi diferente, não foi fácil também, mas nunca é fácil para ninguém. Então, estamos no mesmo patamar. Que nós possamos ser mais gratos ao Senhor, porque apesar de tudo, nós temos vida. E enquanto a vida é esperança. E se a nossa vida estiver firmada em Jesus, melhor ainda, porque a nossa esperança nunca há de cessar.
Por favor, Amém. nos oriente. Muito obrigado pelas maravilhas que o Senhor fez na família de Jéssica, nos seus pais em especial, pela força que o Senhor dá. O Senhor vê que a tua filha se esforça, meu Deus, como ela mesmo disse, se gasta e se deixa gastar para te glorificar, que o Senhor possa fortalecê-la, o que ainda não está bom, que o Senhor possa mostrar a ela, porque a gente sempre pode melhorar, como disse Ellen White. Tira o que não é bom, Senhor, acrescenta o que pode ser acrescentado, para que ela seja um vaso perfeitamente usado nas tuas mãos. E que Amém. esse testemunho, meu Deus, possa encontrar corações sedentos da tua palavra. Que assim como aconteceu com Jéssica, nós possamos acreditar, porque é verdade, que o mesmo pode acontecer conosco e com as pessoas da nossa família, que ainda não estão com Cristo, mas que a gente está orando. Desde Amém. já eu lhe peço pela vida do meu pai, não é melhor que ninguém, mas o Senhor sabe o quanto eu desejo vê-lo aos teus pés, e por tantas outras pessoas que os teus filhos estão agora te apresentando. São nomes para nós, mas para o Senhor são seres humanos, pessoas pelas quais o Senhor morreu, e a quem também o Senhor deseja dar o céu. Que nós possamos Amém. ser fortalecidos pelo teu Espírito Santo, nos concede uma sexta-feira proveitosa, um sábado na tua presença, e nos dá a tua paz, o teu perdão e o teu Espírito Santo. Pois é disso que Amém. necessitamos para todo sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, querida. Eu te amo do fundo do meu coração. Também, Estou com também, Leilane. saudades e agradeço por Também. você estar sempre disposta. Sempre que eu peço a gente, vamos fazer, vamos, vamos, vamos. Que bom, que bom. A gente tem que estar pronto mesmo para pregar a palavra. E Louvado que seja Deus te Deus. abençoe. Amém. Foi um prazer para mim. Obrigada. Beijo. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.